Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao estudo bíblico do Evangelho de João. Hoje vamos abrir aqui a Bíblia no capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 4. Vamos meditar aqui na palavra para que através dela sejamos cheios do Espírito Santo. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Muito bem. Então, nesse momento aqui, Jesus decidiu ir com os seus discípulos para outra cidade, né? Deixou a Judéia e ele se estava dirigindo para a Galiléia. Mas entre a Judéia e a Galiléia havia uma outra cidade, uma outra localidade que era Samaria. E os judeus e os samaritanos não se levavam bem, eles tinham uma rixa, eles não se falavam. Então o que acontece? Por que havia essa rixa? Por que havia essa separação entre judeus e samaritanos? Porque o povo samaritano era um povo que tinha se mesclado com povos pagãos, povos gentios, ou seja, de outras nacionalidades, porque quando a Síria ela invadiu Israel, os judeus que viviam ali naquela região de Samaria foram levados cativos, ou seja, presos para a Síria, e ficaram ali alguns poucos judeus ali na Samaria. E os assírios mandaram povos pagãos para viver ali naquela terra de Israel, ali em Samaria. E o que aconteceu? Eles começaram a se misturar. Judeus começaram a se casar com outros povos, e isso era proibido na lei de Moisés. Então houve uma mescla, e dessa mescla saiu o povo samaritano. Então já deixaram de ser uma raça, vamos dizer assim, pura, tá? E muitos anos depois, né, depois desse povo samaritano estar ali nessa terra, já mesclado há muito tempo, aqueles que se mantiveram puros, os judeus que se mantiveram puros, que regressaram do cativeiro, e aqueles que se mantiveram puros, começaram a odiar-se entre si, porque os judeus falavam para os samaritanos que eles eram impuros, e os samaritanos falavam que os judeus estavam errados também. Os samaritanos só criam no Pentateuco, ou seja, nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, e os judeus creiam em todos os livros, ou seja, de Gênesis a Malaquias. Ou seja, tinham uma compreensão maior e se haviam guardado mais puros, vamos dizer assim, diante de Deus. Por isso havia esse rechaço, essa rixa, essa separação. Você vê que quando os judeus queriam sair da Judéia e ir para a Galiléia, tinham que passar pela cidade de Samaria. Mas a maioria dos judeus, para não passar, davam uma volta, mais quilômetros, mais tempo, mais dias, para não ter que passar, e não ter que falar, não ter que encontrar ali os samaritanos. Mas alguns judeus que não levavam muito isso a sério passavam ali pela terra de Samaria, mas não se falavam. E aqui nós vemos que Jesus chamou os seus discípulos e falou para eles que eles deveriam passar, né? Era necessário passar pela região de Samaria. Ou seja, Jesus tinha um propósito, mesmo ele sendo judeu, mesmo os discípulos sendo judeus, não se levarem bem ali com os samaritanos, mas Jesus, ele não estava, obviamente, de acordo com essa
com essa normativa, porque Jesus ele veio para todos, não importa se a pessoa é israelita, se a pessoa é brasileira, é africana, é boliviana, não interessa a nacionalidade. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva. Ou seja, não há distinção de cor, não há distinção de nacionalidade. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. Não é verdade? Então Jesus ele passou ali por essa terra de Samaria. Mas ele também tinha um objetivo. Ele também tinha um propósito muito importante. Ele sabia que deveria passar ali por Samaria porque ele tinha um propósito. E é isso que a gente vai entender hoje, qual era o propósito de Jesus, em passar pela região de Samaria. Creio que deu para entender essa introdução aí. Versículo 5 diz assim: Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Então Jesus entrou com os discípulos na cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Então era a região que também Jacó andava, né? Tinha terras ali, antigamente. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, né? Cansado da viagem, porque Jesus ele estava em um corpo de carne, sentia as mesmas coisas que nós sentimos, mesmo ele tendo a sua natureza divina, mas ele também, ao mesmo tempo, tinha a sua natureza carnal, né? Um corpo de carne. Nunca cometeu pecado, mas sofria as mesmas dificuldades físicas, né? Ou necessidades físicas que nós sentimos. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então, você vê que Jesus, ele tinha tudo programado. Deus tem tudo programado, né? Nada foge do controle de Deus. Isso é maravilhoso. Ele tem tudo controlado. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele não saiba. Ele conhece todas as estrelas, ele as criou, ele deu nome para elas, não é verdade? Ele conhece a cada uma, ele conhece a cada ser humano, ele conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nada está oculto a ele, e ele tem tudo programado. Você vê que ele programou chegar ali exatamente ao meio-dia, porque ele tinha um propósito. Chegou ali, né, ao meio-dia, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Essa mulher samaritana, ela foi ao poço ao meio-dia. Isso também não era normal, porque ao meio-dia, naquelas terras, é a hora mais quente, né? Sabe que Israel tem uma égua que o calor é insuportável, terra de deserto, né? Então, ninguém ia ao meio-dia buscar água. Geralmente iam cedo, a hora que o sol estava mais calmo, né? Ou no final da tarde, onde estava mais fresco. Era a hora que as mulheres se reuniam, elas não iam sozinhas, elas se reuniam e iam pela manhã buscar água, ou no final da tarde buscar água ali naquele poço. Mas o que chama a atenção aqui é que uma mulher sozinha, que já não era normal, foi ao meio-dia, que também não era normal, buscar água no poço. Por que essa mulher foi sozinha ao meio-dia? Porque era uma mulher de má reputação. Era uma mulher considerada impura, era uma mulher considerada, vamos dizer assim, que vivia em adultério, que vivia em prostituição. Então, obviamente, pela religiosidade, pela cultura, diante da palavra de Deus, essa mulher estava errada, estava em pecado, e por isso as pessoas, vamos dizer assim, não aceitavam ela, não era de boa fama estar perto dela, tá? E isso é um erro. Isso é um erro. Você vê aqui que Jesus,
ele falou com ela. Naquela época também os homens não falavam com uma mulher, um homem judeu principalmente nunca ia falar com uma mulher samaritana. E principalmente Jesus, não que sabia quem era ela, porque Jesus conhece a todos. Mas Jesus falou com ela, pediu um pouco de água para ela. Isso nos mostra o amor de Jesus. Mesmo ela sendo uma mulher pecadora, todos nós somos pecadores, não é verdade? Uns cometem um tipo de pecado, outros cometem outro tipo de pecado, pecadores todos somos. Todos somos. Mas isso não significa que Jesus estava de acordo com o pecado dela. Mas mesmo assim Jesus a amava e foi ao encontro dela para dar uma oportunidade para ela se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus. Jesus foi dar uma oportunidade de salvação para ela. Vamos colocar de outra maneira. Jesus, ele ama os pecadores, mas odeia o pecado. Então, são duas coisas diferentes. Pecadores e pecado. Não importa se a pessoa é prostituta, se a pessoa é homossexual, se é ladrão, se é bandido, se fez isso ou se fez aquilo, se tem vícios, etc, etc. Não vamos aqui apontar o dedo, né? Ou fazer uma lista de pecados. Você já entendeu. Jesus ama todas essas pessoas. Todo ser humano. E ele dá a oportunidade para todos se achegar a ele, se arrepender, receber o perdão, receber o novo nascimento, receber o Espírito Santo, receber uma nova oportunidade para recomeçar a sua vida. Ou seja, Jesus foi ao encontro dessa mulher para dar a ela uma oportunidade de recomeçar a sua vida. E é isso que Deus quer fazer com cada pessoa. Mas, infelizmente, tem pessoas que elas não querem aproveitar essa oportunidade. Aí Deus não pode fazer nada. Né? É aquela coisa, ela está escolhendo as trevas, como já falamos aqui anteriormente. Existe a luz e existe as trevas. Se você escolhe as trevas, Deus não pode fazer nada. Ele manda escolher as luzes. Ele pede para que a gente escolha a luz. Então, por isso que a gente não tem que apontar o dedo para ninguém, a gente não tem que julgar ninguém, a gente não tem que criticar ninguém. Jesus também disse, não julgueis para que não sejais julgados, você não tem que apontar o dedo para ninguém. Né? Aquela coisa, quando a gente tem um dedo apontado para alguém, quantos dedos tem apontado para a gente? Vários, né? Então, cada um tem que rever a sua própria vida. Eu não tenho que falar para ninguém, olha, você está fazendo isso ou está fazendo aquilo, você tem que se arrepender, você tem que mudar, você é pecador, você vai para o inferno. Não, eu não tenho que falar isso para ninguém. Eu tenho que pregar o evangelho a todas as pessoas. E é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que toca na pessoa para que ela se arrependa. Então ninguém tem que cuidar da vida de ninguém. Né? Cada um toma a sua decisão. Tá bom? Então, temos que amar a todas as pessoas. Esse é o segundo maior mandamento. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então temos que amar a todas as pessoas, respeitar todas as pessoas, não criticar, não julgar, não apontar o dedo. Mas isso não significa que eu tenho que aceitar o erro, o pecado, a falha, e dizer, não tem problema, continua fazendo isso que não dá em nada, continua dessa maneira que igual você vai ser salvo. Não, isso aí já é errado, já é mentira. Já é mentira. Então, se alguém me perguntar e dizer assim, Elvis, eu estou cometendo esse pecado, então eu tenho que falar a verdade para a pessoa, você tem que se arrepender, você tem que entregar sua vida para Jesus, para que você seja salvo. Não é verdade? Eu não vou dizer para a pessoa, continua assim que não tem nenhum problema. Não é isso. Não foi isso que Jesus foi fazer ali com a mulher samaritana. Foi passar a mão na cabeça dela. Ao contrário, nós vamos estudar esse texto aqui
como que eu posso dizer, com calma, porque é um texto lindo, é um texto, sabe, esplêndido, é um texto maravilhoso que nós temos que pegar cada detalhe. É como uma comida saborosa, né? Você não pode comer com pressa, tem que ir aos poucos saboreando aquela comida. É assim que você deve ler a Bíblia, meditando, né? Quem era Jesus, como ele se comportou, o que ele falou. E aí a gente vai entendendo como devemos proceder. Tá? Então, todos, vamos dizer assim, criticavam aquela mulher, ninguém queria falar com ela, você vê que ela estava sozinha, e foi buscar o meio-dia, sozinha, naquele calor, naquele sol escaldante, sozinha, buscar água, desprezada. Mas é justamente essas pessoas, as mais pecadoras. Uma vez Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Né? Ele veio para salvar os pecadores, ele veio para pegar essas pessoas que estão, sabe, humilhadas, pessoas que estão com a sua vida destruída, fracassada, derrotada, que ninguém quer, pisadas. Jesus vem para dar uma oportunidade, para dizer a essa pessoa, eu te amo e eu quero te dar uma oportunidade, eu quero te salvar. E se a pessoa abrir o coração, Jesus transforma a vida dela. Mas se ela não abrir o coração, aí Deus não pode fazer nada, tá bom? Então, Jesus foi ao encontro dela, passou pela cidade de Samaria e pediu água para ela. No versículo 8 diz assim, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus. Você estava ali sozinho, Jesus e ela. Os discípulos foram comprar alimento na cidade. Estava ali no meio do deserto, vamos dizer assim, onde tinha um poço. E Jesus estava ali sentado, esperando, enquanto os discípulos iam buscar os alimentos para almoçar. E chegou essa mulher. Você vê que Jesus programou até os minutos e os segundos. Né? Até os minutos e os segundos para ter esse encontro com ela. Para poder dar essa palavra, para poder dar essa oportunidade para ela. Para poder pregar o evangelho para ela. Então, aí ela perguntou assim para Jesus, como sendo o Senhor judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela ficou espantada, mas como que esse judeu que não fala com o samaritano está falando comigo? Se a gente não se fala. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que ele está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus, o que é o dom de Deus? O dom de Deus é Jesus, o Messias, o Salvador. E quem é que ele está pedindo água para beber? Ela não sabia quem era Jesus. Ela pensava que era um judeu qualquer. Ela não sabia que era o Senhor, o Rei dos Reis que estava ali diante dela. O Senhor dos Senhores. O Alfa e o Ômega, o Criador, o Verbo de Deus. Aquele que tem toda a autoridade estava ali diante dela. Por isso ele disse, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que ele está pedindo água para beber, você pediria a ele, e ele lhe daria água viva. O que é essa água viva que Jesus estava falando aqui para ela? Ela foi buscar uma água comum e corrente, só que Jesus estava ali não para saciar ela somente da água do poço, mas para dar a ela a água viva. O que é a água viva? A água viva é a salvação. A água viva é a oportunidade quando de Deus nos tirar
das trevas. Sabe, quando a pessoa ela está com muita sede, o que mais ela quer é beber água. É uma agonia, é uma aflição, a boca seca. Ela vai andar os quilômetros que tem que andar, mas ela tem que encontrar água, não é assim? Mas é uma água que você bebe e daqui a alguns minutos você volta a ter sede novamente. Só que a água viva, que é Jesus, que é a salvação, quando você tem esse encontro com o Senhor Jesus, ele entra na sua vida, então você já não vai ter mais sede. Você já não vai ter mais essa agonia. Quantas são as pessoas que têm uma agonia, um vazio, uma tristeza, depressão, angústia, desejo de suicídio, pânico, medo, ansiedade, nervosismo, etc, etc. Né? Por que a pessoa... É uma sede na alma, mas não é uma sede de água, não é sede de dinheiro, porque tem pessoas ricas, pessoas milionárias, mas que não têm paz, não são felizes, não têm alegria. Tem pessoas que têm todo o dinheiro, casas, carros, empresas, negócios, mulheres, homens, joias, viagens. A pessoa tem tudo, materialmente falando. Tem até a família aí do lado. Mas, ainda assim, ela tem um vazio dentro dela. É como uma terra seca que não recebe chuva. Está rachada. A pessoa está angustiada, está triste, está pesada. O que está faltando para essa pessoa? Está faltando a água viva, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que é a salvação, que é a plenitude de Deus para a vida dela. E Jesus estava ali diante dela para oferecer a ela essa água viva. E Deus está diante de nós, diante de você também a hora para oferecer essa água viva. Basta que você seja humilde, reconheça que precisa, se arrependa e busque essa água viva. Tá bom? Muito bem. Então vamos parar por aqui hoje com essa meditação. Amanhã, se Deus nos permitir, nós continuaremos. Mas agora eu quero terminar fazendo uma oração por todos nós. Por você, principalmente, que está sofrendo, que precisa dessa água viva. Ore comigo e peça a Jesus, porque Ele vai ao seu encontro e vai te dar essa água viva. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e te glorificamos e te exaltamos e te agradecemos profundamente por essa palavra, por essa mensagem, porque o Senhor Espírito Santo está iluminando as nossas mentes para compreender a tua palavra. E o Senhor me deu essa água viva. E o meu desejo é que mais pessoas possam beber dessa água viva. Inclusive essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, meu Pai. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe das suas necessidades, do seu coração, dos seus sentimentos, da sua vida. Meu Deus. O que ela precisa não é de mais dinheiro, nem de casa, nem de carro, nem de um marido, nem de uma esposa, nem de um filho, nem de um pai, nem de uma mãe. Porque tem pessoas que têm tudo isso e não são felizes. Nunca está satisfeito porque falta água viva. O que ela está precisando, de fato, de verdade, é essa água viva. Então que ela receba agora, meu Deus, essa água viva. Essa pessoa que está abrindo o coração, que crê, que está arrependida, que reconhece os seus pecados e as suas falhas. Meu Deus, tem misericórdia dela, toca nela, dá o dom do arrependimento e que ela venha se entregar a Ti a partir de agora. E receba nesse momento a salvação. Receba nesse momento água viva. Ah, meu Pai, faça isso. Faça isso. Isso, meu amigo, fale para Jesus que você precisa dele.
Entregue a sua vida para Ele, se arrependa, peça perdão e Ele vai transformar a sua vida. Meu Deus, opera esse milagre do novo nascimento na vida deste povo. E aqueles que sofrem de outras maneiras também, meu Deus, tem misericórdia. Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, somente agora é continuar, tá bom? E seguir, obedecer essa palavra. Amanhã nós vamos, se Deus nos permitir, continuar com esse estudo bíblico. Hoje, esse vídeo de hoje é o 9º vídeo dessa série do Evangelho de João. Estamos fazendo uma série. Se você, por exemplo, não assistiu os primeiros vídeos, faz o seguinte, se inscreve agora aí no meu canal e busca ali, tem o número 1, o número 2, está todos os vídeos ali. Pega do 1 em diante e vai assistindo todos eles, porque está completo. Vamos fazer, né, todo o Evangelho de João para conhecer a verdade da palavra de Deus. Tá bom? E se possível, você pode pegar o link desse vídeo e passar para outras pessoas, por WhatsApp, por Messenger, enfim, por e-mail, de qualquer maneira, por Facebook, né? Por Instagram, enfim, para que outras pessoas também possam receber essa água viva que Jesus está oferecendo para todos nós, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.